de muitos e dos, de muitos e dos maiores projetos de evangelismo digital adventista em Angola, Projeto Aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E ela, no antes, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Olá, olá, meu amigo, boa noite, bem-vindo à nossa mesa teológica especial hoje, no mês de maio, nesta segunda-feira maravilhosa. Nós chegamos em sua casa para levar para você informação de qualidade, ensinamentos para a vida. Faça já a questão de convidar outras pessoas para participarem da nossa conversa. Se você não viu a nossa publicidade, a produção já vai colocar aí de novo para que você esteja por dentro e veja de novo aquilo que foi rolando, publicitando a conversa que será feita esta noite com mulheres fantásticas que você já conhece, já está acostumado e também já está acostumado a ouvir delas boas coisas para a sua vida. Hoje não vamos fugir à regra, vamos discutir de um assunto bastante relevante. Será mesmo que há aí uma pequena confusão entre o que é ser
uma mulher submissa? O que é que você entende por ser submissa e até que ponto você está aberta para engolir a sua personalidade e emergir na personalidade de outra pessoa com o pretexto de ser a mulher submissa? As minhas convidadas vão pontualizar aqui o que é ser ou não uma mulher submissa. Elas já estão aí do outro lado, você já consegue vê-las, então eu vou saudá-las aqui e desejar uma ótima noite para elas, uma boa conversa também, que vamos já começar. Eu vou começar por ela, é a primeira vez aqui nessa conversa com a tia Florinda, porque já esteve em outras edições, mas as duas assim, uma do lado direito, a outra do lado esquerdo, é a primeira vez que viemos aqui nessa conversa. Então, Inácia Catengue, Vernes Catengue, bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada, Miclina. Boa noite, Miclina. Boa noite, Mamã Florinda. É uma bênção muito grande estar aqui e juntas partilhamos um assunto bastante sensível e que é muito atual e muito pertinente também. E estou feliz em estar aqui, sobretudo estar com a Mamã Florinda, uma mamã bastante sábia e muito idônea também, aquela que tem nos ajudado muito a discernir certos assuntos que muitas das vezes, enquanto jovens, nos faz uma pequena confusão. Por isso, é uma bênção muito grande estar aqui. Para nós é ainda maior a bênção, porque sabemos que da tua mente, do teu coração, irão ensinamentos maravilhosos. A nossa mamã Florinda, você já conhece e você já sabe que ela é uma árvore de bons frutos. Mamã Florinda Benjamin, a diretora do Ministério da Mulher a nível da União Sudoeste de Angola. Boa noite, bem-vinda à nossa conversa. Bom dia, minhas queridas. É um prazer estar convosco. E é uma grande bênção, porque nós também aprendemos muito mais convosco. Vocês nos atualizam e, pelo contrário, vocês é que nos mostram o caminho a seguir. É um prazer maior estar no vosso meio. Amém. Vamos então à nossa conversa, mulher submissa versus mulher escrava. A diferença existe? Essa mulher escrava, essa mulher submissa, ou seja, quem é a mulher submissa? Vernes, a bola é tua. É já comigo. Yeah. Eu queria antes ouvir a mamã. Bem, não, mas passamos. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada. Realmente é um assunto muito, muito complexo, porque apesar de parecer uma utopia, mas é um assunto real, é uma situação vivenciada na nossa sociedade. E quando eu olho para essa situação, eu consigo perceber o quão depravada está a sociedade, porque de repente nos desviamos daquilo que diz a palavra, aquilo que diz a Bíblia. Porque ao irmos para o livro de Gênesis, nós vamos encontrar Deus a dizer que vai criar uma mulher auxiliadora para Adão, né? E Deus não disse que vai criar uma mulher, assim, uma mulher que esteja abaixo de Adão. E isso é tão interessante que quando Deus cria Adão, ele cria fora do jardim, não fora do jardim do Éden, fora do jardim, não é? Por isso é que no livro de Gênesis 2, o versículo 8, nós vamos encontrar a Bíblia a dizer assim: e plantou o Senhor Deus a um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Porque de Adão ele criou do pó, da terra, fora do jardim, não do jardim do Éden, daquele jardim. E da mulher ele criou dentro do jardim. E quando Deus diz que vou formar a mulher, e diz que para que seja auxiliadora, indo para o original grego, a palavra auxiliadora é uma palavra que tem um significado de... No grego é a palavra ezer. Ezer, ela tem um significado de ajudadora, aquela que presta socorro, aquela que é adequada, aquela que seja equivalente.
Então, se a mulher, Deus criou a mulher para ser aquela que vai prestar socorro, eu imagino que uma pessoa que esteja inferior, abaixo, nunca prestaria socorro. Ninguém presta socorro a uma pessoa que está pior do que ele. Só quem está melhor ou na mesma posição que nós é a quem nós pedimos socorro. E Deus usa essa expressão. Essa mulher será auxiliadora para o homem. E algumas pessoas, alguns teólogos, eles até dizem que quando Jesus diz formou a mulher dentro do jardim, também tem uma mensagem. Ou seja, Deus criou o homem para o lado do pó, fora do jardim, para mostrar que Deus criou o homem para ser aquele que provê, que sai de trás de fora para dentro. E quando cria a mulher dentro do jardim, também tem uma lição, é como se estivesse a dizer assim, a mulher, ela fica aqui dentro para cuidar do lar, para trazer estabilidade, para trazer uma segurança, um aconchego no lar. Não que ela não saia para trabalhar, mas é que os dois foram feitos imagens e semelhanças de Deus, mas que ambos tenham semelhanças, ou seja, tenham funções diferentes, tenham trabalhos diferentes, mas para que os dois precisam estar juntos, unidos, para fazer o lar funcionar. E algumas pessoas, olhando para esse relato bíblico de Gênesis, quando a Eva come do fruto proibido, a mulher começa a ter uma posição de descredibilidade, ou seja, a sociedade começou a rotular a mulher como alguém que não garante confiança, porque foi dela que o pecado entrou. E alguns homens olham para essa figura da mulher como alguém que está inferior, alguém que não vale, tentamos lhe não dá confiança, não garante essa confiança. E por conta disso, a sociedade patriarcal, né, começou a destratar a mulher por causa desse pecado que aconteceu lá no jardim. Mas quando nós vamos ver na Bíblia, nós vamos ver que não só a Eva é que cometeu, Adão também provou do fruto. E quando Deus sancionou, ele sancionou os dois da mesma, cada um com base na sua natureza. Da mulher, você vai dar fruto, você vai dar luz, mas vai sentir dor. Do homem, você vai trabalhar, do suor do teu rosto você comerás. Deus deu a sanção com base na natureza de cada um. E por conta disso, a mulher começou a sofrer. Aquela mulher que devia ser submissa, não é? Ela começou a ser escrava, porque a sociedade patriarcal, né, olhava para essa mulher como uma propriedade, alguém que devia ficar em casa só para gerar filho, é como se fosse um objeto para cuidar da casa. E se nós formos a ver no sentido, assim, a língua portuguesa, o que diz sobre escravidão, uma mulher escrava, é aquela mulher que não tem liberdade, aquela que não faz as coisas voluntariamente. É uma mulher que é dominada totalmente por um homem ou por alguém. A escrava é aquela pessoa que é dominada no seu emocional, na sua vida espiritual. Ela não consegue ter não exerce o seu livre-arbítrio. E a mulher escrava também é aquela que é tida como uma propriedade. E os homens foram tratando a mulher desse jeito, por conta da situação que ocorreu no Éden. Mas o plano original de Deus, quando nós vamos ver no livro de Efésios 5, né, o versículo 25, começa no versículo 22, que diz: vocês, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, bem como... Ou seja, sejam submissas aos vossos maridos. Deus orienta as mulheres a serem submissas, porque essa é uma hierarquia divina. E submissão significa estar debaixo de uma missão. A mulher está debaixo de uma missão que Deus confiou para fazer, que está sob o cuidado, sob a autoridade de um homem, que é o homem, o marido. E Deus não findou por ali. Não deu só a responsabilidade da mulher de ser submissa, perdão, como também deu essa responsabilidade ao homem. E por conta dessa situação que ocorreu no Éden, e por conta dos homens, né, que viveram uma situação de depravação, começaram a rotular, a tratar a mulher de uma forma opressiva, eles ocultaram a parte deles, que é amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Os homens exigem que as mulheres... Nós já vamos chegar aí. Mas incluindo notas introdutórias sobre mulher escrava e mulher submissa. Como é que aconteceu isso? A Vera nos falou um pouco sobre essa transição, como é que começou. Agora queremos entender da mãe quem é a mulher submissa
E quando é que ela se torna escrava também? Obrigada, minhas queridas. Olha, olhando bem, prestando atenção no dentro, realmente isso tudo que ela disse, até hoje acontece. Se você vai no meio suburbano, no Quimbo, por exemplo, nós que nascemos lá no Quimbo, já vimos o quanto as mulheres são tratadas mesmo como escravas. Você pode observar até hoje, um casal a vir, é um exemplo, um casal a vir das lavras, do campo, por exemplo. A senhora carrega um filho nas costas, às vezes um filho com 2 anos de idade. E uma gravidez de termo, 8 meses ou 7 meses. Lá vai carregando a sua quinta, onde tem um pouquinho de batata doce, se calhar, um pouquinho de mandioca, a enxada dela, um pouquinho de lombi, e ainda o pai tem aquela coragem de dizer, olha, por favor, coloque aí as minhas botas. E aceita as botas no pensamento que a filha acabou de dizer aqui. Continua até hoje tendo uma mulher como escrava, mas uma mulher submissa não é tida como escrava, porque a mulher submissa, ela significa, ela respeita, é uma mulher que ama, respeita, ama, partilha a sua vida com aquele homem que Deus achou que tinha que ficar ao lado dela. Por mais que, através da Bíblia, os homens não cumprem isso. Amai vossas mulheres, tal como Cristo amou a sua igreja. Mas hoje vemos até, eu relaciono este tema, que Deus deu essa ordem que o homem deve amar e a mulher deve se submeter. Mas aquela mulher que respeita, aquela mulher que ama, aquela mulher que tem um espírito de parceria e ordem, essa ordem mantendo em sua casa, ela tem que amar aquele homem, não por medo, tem que amar aquele homem, tem que ser submissa naquele marido, porque ele lhe ama. Atualmente nós vemos que as mulheres, algumas mulheres, são submissas por medo. E eu relaciono isso com uma lição que já tivemos no dos programas do Ministério da Mulher, que lobos, papel de ovelha. Não é esse tipo de pessoas que temos hoje, que aparentemente tipo ama, mas não tem aquela mulher escrava. No propósito de Deus não é isso. E cada mulher que ama e respeita, ela tem que sentir a sua responsabilidade como mulher. E nós vemos que na maior parte de mulheres tem realmente essa responsabilidade. Apesar de que ainda existe algumas que acham que não, eu não posso ser escrava, conforme dizem na linguagem de hoje, eu não posso ser escrava desse cara. E quando há uma como é que podemos dizer? Quando há uma situação que é um empate entre este homem que acha que essa mulher é minha escrava e essa mulher também acha que você não pode me dominar, são lares que hoje entram em fogo. Porque o assim diz o Senhor não está ali. Sim. Minhas convidadas, vocês as duas estão a defender, tanto a mãe Florinda como a Mana Verde, estão a dizer Sim. que Deus fez e Deus manda que a mulher seja submissa. Foi Exatamente. transformada escrava pelo homem, é isso que vocês estão a dizer? Quem Exatamente. faz essa transição são os homens que nos colocaram como escravas deles, é isso? É isso, Niclina. Há homens de fato. É isso mesmo. São os homens. Sim, porque como nós dissemos, e o que a Bíblia diz, à luz da Bíblia, Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea.
E auxiliadora que Deus criou, quando Deus diz que a mulher vai ser submissa ao seu marido, a ideia principal é dizer que ela vai ser a companheira de vida para aquele homem. Por isso é que a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. E Deus vê essa necessidade do homem sozinho, um completa o outro. E a Miclina pode aqui me perguntar, será que o homem é mais importante que a mulher ou a mulher é mais importante para o homem? Não, para Deus, tanto faz o homem quanto a mulher, todos são importantes. É como se tivesse a me perguntar, a pilha, qual é a mais importante, a parte positiva ou negativa? Não dá para dizer. Mas o homem foi criado primeiro que a mulher. E ainda mais, há quem vai mais longe, né? O homem foi feito completo e a mulher parece que só foi tirado mesmo a costela. Não é um órgão pequeno demais para dizer que as mulheres... Olha, Miclina, com o tempo, os homens é que foram degradando isso. Imagina, o homem foi criado do barro. O homem foi criado do barro e fora do jardim. A mulher foi criada, é que Deus teve que melhorar a matéria-prima para criar a mulher. Só que a matéria-prima é ele, né? Exatamente. Então, mas melhorou, foi uma matéria-prima melhorada, que foi a mulher. Então, isso é só para mostrar. E por isso é que Deus não... Helena White, comentando sobre isso, ela vai dizer assim, a mulher não foi criada não para dominar o homem, nem para ser pisada por ele, mas para estar lado a lado igual. E por isso é que Deus também tirou da costela, porque ele podia muito bem tirar do pé, podia tirar da cabeça, podia tirar de um outro membro. Deus tirou da costela para dizer que essa é a tua companheira, a tua auxiliadora. Mas atenção, ela foi criada de uma forma a depender de você no sentido de cuidado, de proteção, de amar, de segurança. O homem precisa ser esse homem machão, provedor, garantir segurança e estabilidade emocional, espiritual e financeira para a esposa, para a mulher. Como também a mulher foi concebida para ser uma companheira, aquela que respeita, que reconhece a autoridade do marido, porque a questão de submeter e o homem ser autoridade é uma questão só de hierarquia. É tipo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é mais importante? Não, mas é que só o que diferencia são as funções. Não é? Primeiro, num casamento, primeiro está Deus, depois está o marido, depois está a esposa. Isso não significa dizer que a esposa é inferior, não. Em questão de hierarquia, Deus decidiu assim, porque eu acho que no casamento até o homem tem mais trabalho, tem mais responsabilidade do que a mulher. Só que alguns homens, por não entenderem... Ou deveria ter, né? Ou deveria ter. Não, mas é o dever ser, né? Aquilo que estamos à luta do dever ser, né? Mas é o que consta, é o que a Bíblia diz, é o que deve ser. Mas, infelizmente, os homens tentam desvirtuar aquilo que é o princípio, aquilo que é a Bíblia. Sim, porque a Bíblia... acompanhar, vão se sentir atacados. Meus amigos, nós estamos a falar... de homens que não nós estamos a falar exatamente de homens que esqueceram a sua função, o que receberam como função a partir mesmo de Deus, a partir do Éden, e transformaram as suas parceiras em escravas, confundindo então a submissão das próprias mulheres. Só que muitas das vezes nós fugimos do plano original de Deus, porque Deus também, quando cria a mulher, ele disse que é uma auxiliadora idônea. Não é uma pessoa, uma coisa assim, por acaso, que surgiu por acaso, para estar ao lado desse homem. E ainda a Bíblia aumenta aqui. Não é bom que o homem viva só. E eu muitas das vezes tenho feito essa pergunta. Mas quando a alguns nossos pastores, eu tenho feito essa pergunta. Quando Deus diz que não é bom que o homem viva só, é o gênero ou é como então? Mas acreditamos que é o gênero. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e juntar-se à sua mulher.
E essa mulher, a Bíblia declara que foi uma auxiliadora idônea. Bom, tocaram num aspecto que eu queria que voltássemos e refletíssemos nisso. Embora o tema seja mulher submissa, mulher escrava, parece que tocamos muito naquilo que é o homem. Porque parece que se o homem perceber quem é, também conseguirá tratar a mulher com dignidade. A Vermes dizia o homem tem que ser machão. Vocês não acham que, além do papel da mulher estar distorcido, como até a Florinda falou, né, tem que ser uma mulher idônea? O próprio papel do homem, será que também não foi desvirtualizado? E se nós vamos dizer assim, quem torna as mulheres escravas são os homens, e quem tornou os homens distantes do plano divino, quem foi? Ainda a filha Vermes deve ainda dar o seu ponto de vista. Olha, Michelina. Uhum. Como nós dissemos que casamento é parceria e um é reflexo do outro, as mulheres tornaram-se, ou seja, perderam a sua posição desde o momento que elas começaram a lutar pelos direitos. E é muito normal, porque nós, as mulheres, vivemos num período de opressão e que não tínhamos direitos a nada, éramos vistas mesmo como escravas mesmo. Mas aí surgiu a necessidade de lutarmos pelos nossos direitos para ter voz, para ter posição na sociedade, para exercermos melhor os nossos dons que Deus colocou em nós. Só que há uma forma que o diabo usa, não é? De distorcer aquilo que é o princípio. A mulher começou com uma ideia bonita de lutar pelos seus direitos, para ter posição, para ter espaço. Só que depois começou a vir com um pendor de rebeldia. E nós sabemos que Deus não respalda a rebelião. Esse pendor de rebelião fez com que muitas mulheres, hoje, elas não são escravas, no sentido de serem só aquelas que ficam em casa, a cuidar da casa, o marido a detonar a imagem dela, mas se tornaram escravas porque agora se tornaram pai e mães ao mesmo tempo, mesmo com o marido dentro de casa. Hoje existem muitas fugas à paternidade, não porque a mãe está separada, é porque ela tem marido, mas o pai faz fuga à paternidade. É um lar disfuncional. Hoje, a mulher, ela tem essa crise de identidade porque ela fica em casa, tem essa pressão de ser boa mãe, de querer ser boa esposa e ainda de querer ser uma boa profissional. Então, ela se tornou uma escrava de que ela recebeu os dois papéis, pai e mãe, porque ela não está conseguindo conciliar e entender que a tarefa principal dela é ser mãe. Ela acha que era só escrava quando passava só o dia em casa. Não, hoje ela é escrava porque se tornou pai e mãe ao mesmo tempo, mesmo tendo marido. E muitas das vezes nós, as mulheres, é que tiramos essa autoridade dos nossos maridos. Quando queremos sair, viemos em casa e trazer aquilo que nós fizemos nos nossos locais de trabalho aqui em casa. Como eu tenho salário, o meu marido tem salário, e o meu marido se calhar não dá a cesta básica, eu quero comprar a cesta básica. Se aqui a lâmpada fundir, eu quero trocar as lâmpadas. Se o meu marido não pagar a propina, eu quero pagar a propina. Eu começo a ocupar aquilo que seria a responsabilidade do meu marido. Eu quero fechar a porta antes de dormir. Eu é que quero trocar as lâmpadas. Quer dizer, o marido não se vê, não encontra o espaço dele para ser homem. Nós não reconhecemos a autoridade desse marido. E quando nós não reconhecemos a autoridade do marido dentro de casa, nós não estamos a ser submissas, estamos a ser escrava. Porque escravidão é que é isso. É alguém que não conhece, é alguém que, assim, o inverso de submissão é escravidão. Submissão é você reconhecer a autoridade, é respeitar o teu parceiro, é apoiá-lo, não é? O teu parceiro, e é fazer com que ele se sinta homem, se sinta pai, se sinta marido aqui em casa. Quando você não deixa, não reconhece isso, você é escrava, mas és uma escrava moderna. Diferente daquela... Mas como quando ele não reconhece essa necessidade,
e você tens forma de suprir essas necessidades, vais te sentir como escravo? Eu acho que não é bem por ali. E quando entramos nesse Tá à pendor que a vontade, filha mãe. Tá à disse, vontade. Sim, mãe, pode falar. Sim. quando Pode entramos falar, tá à nesse pendor vontade. que a filha abordou, que às vezes a mulher, aquele papel que devia ser exercido pelo homem, e ele não faz. Eu ainda me lembro quando a filha fala da colocação de lâmpada. Quando estivemos no impacto evangelístico no Cunene, foi o tema que nos deu graça, porque uma senhora, a lâmpada fundiu já há uma semana, foi avisando, papá, a lâmpada está mal, o pai não liga. Primeira vez, segunda vez, e a lâmpada é do quarto. Ela só avisou que sabe que tenho alguém superior de mim, sabe que tenho um marido e ele pode resolver isso. Mas ele é daquele que, segundo o nosso presidente da missão, pastor Enoque, dizia que ele processava muito lento, se calhar. Alguns homens Os processam homens processam muito lento. lento. Então, a senhora foi alguém, o eletricista, devia ser a responsabilidade de quem? Apesar de que é nossa responsabilidade os dois, mas tem a quem mesmo que é de direito, que é mesmo responsável para aquela Exatamente. lâmpada. Pelo atraso, o que a senhora fez? Foi chamar o eletricista. Entrou com ele no quarto, colocaram a cadeira no colchão e o eletricista subiu, trocou a lâmpada. E o pai, quando veio do serviço, viu quem trocou a lâmpada. E ela disse, fui chamar o eletricista. E como é que ele entrou aqui? E É vai aí. subir? É ali. Por que ela fez assim? Porque aguardou muito tempo. Apesar de sermos consideradas, né, mas nem todas as mulheres são consideradas como escravas. Realmente há homens que cumprem o dever de amar mesmo e sabem que eu tenho essa responsabilidade. Há homens que amam mesmo. Há homens. Não podemos ser ingratos. Agora, Não podemos Também generalizar. há mulheres que não são Submissas. submissas. Realmente. Vamos nos desculpar o termo, há mulheres rebeldes que não respeitam. Não respeita. Realmente, existem essas mulheres. Essa parte que a filha disse, já que ela sai, vai trabalhar, tem o salário, às vezes, um pouquinho superior a esse marido, ela acha que esse não pode me mandar, não pode me dominar, porque o que ele faz, eu também faço. Mas uma mulher que conhece a palavra de Deus não vai por ali, porque submissão significa respeito, significa amor, significa fazer tudo com alegria de que é o dom que Deus me deu e Deus disse-me que eu tenho que ser submissa. Mas também, a submissão não pode ser feita por temor, porque atualmente vemos que algumas mulheres submissas só se submetem porque senão, não é assim, deve ser por amor. Muito embora que não vou chegar até ao ponto de lhe amar conforme Deus nos amou, né? Mas vou fazer a minha parte porque eu reconheço que esse homem me ama e eu vou me submeter por causa do amor que ele me tem e por causa da responsabilidade. Submeter-se não significa escrava, mas sim respeito, amor e partilha da vida. Oh, muito bem dito e esclarecido. Queria também, né, que falássemos um pouco, deixássemos bem claro essa questão. Há uma discussão quanto ao que a Ver nos falou, que as mulheres tiveram que, a certo ponto, lutar pelos seus direitos para conseguirem algumas coisas que temos agora como direitos legais. Mas também já há as contras feministas e contra essa visão, dizendo que as mulheres sempre tiveram os direitos que têm.
Por exemplo, nós vemos na Bíblia um Jesus que valorizava o papel das mulheres. Nós temos mulheres como Débora na Bíblia. Então, dizer categoricamente que as mulheres não se lhes dava o devido respeito também é um pouco perigoso, minhas convidadas. O que é que vocês acham sobre isso? É verdade mesmo que as mulheres não tinham direito, nunca tiveram direito, porque também é discutível. Algumas mulheres dizem assim, quando se discutiu, por exemplo, que as mulheres tinham que votar, algumas não queriam votar porque também não queriam ir à guerra. Hoje nós temos essas todas demandas, como as minhas convidadas estão a dizer. Isso é benéfico para as mulheres realmente gostam de ter tanta coisa para fazer durante o dia, embora não seja diretamente o nosso tema, mas já que estamos a falar de que, de certa forma, tivemos que lutar para conseguir alguns direitos, eu queria que vocês tocassem também nessas questões, de forma breve, mas pontual. Olha, Miquelina, realmente que não existia direitos para as mulheres, não existia. Não existia um documento legal a consagrar direitos para as mulheres. E nós sabemos que no tempo de Jesus, Jesus levantou sim mulheres. E como eu disse, o plano original de Deus é mesmo incluir as mulheres até nas tarefas sociais da sociedade. Mas como nós dissemos, o homem que distorceu esse papel da mulher. E por isso é que Jesus foi ensinando e levantando mulheres num período em que os homens olhavam para as mulheres como aquelas que não tinham um QI suficiente para serem inseridas no mercado de trabalho. Mas ainda assim, naquele tempo existia. Por isso é que, num tempo difícil como esse, Jesus levanta mesmo Débora. Débora é um exemplo claro de que naquele tempo em que as pessoas não olhavam para a mulher como alguém que tinha um QI suficiente para exercer tarefas fora, ou seja, no mercado de para ser inserida no mercado de trabalho. Deus levanta Débora para ser líder, chefe de guerra, profetisa, para mostrar que as mulheres também podem ser inseridas. Mas isso não resolveu o problema. Houve muita gente, houve mulheres que naquela altura da opressão, muito antes da Segunda Guerra Mundial, já trabalhavam, mas eram mulheres da classe alta, eram mulheres da burguesia, tinham um certo direito. Elas eram as únicas que tinham direitos, mas o direito não era um direito completo como agora. Então, essas mulheres se levantaram por quê? Porque não havia o direito à igualdade. Havia uma franja da sociedade que exercia esses direitos. E muitas poucas mulheres, mas que tinham um extrato social. Essas mulheres é que tinham direitos consagrados. E não havia uma declaração, não havia uma legislação que pudesse legislar os direitos que eram consagrados nessas mulheres. Até que elas foram lutando. Por isso é que nós temos agora, isso em 1974, 73, foi quando foi consagrado, houve a primeira declaração que se consagrou os direitos às mulheres. E depois criou-se uma novas leis, surgiram muitos documentos, e hoje temos uma lei da SADEU, e nem uma lei que exclui todo tipo de discriminação contra mulheres, e temos direitos completamente consagrados. Hoje não há direito que só é para homens, não. E só direito que é só para mulheres, não. Hoje temos direitos de homens para mulher. A nossa legislação, até aqui em Angola, só para você ter noção, o direito à igualdade, as mulheres só começaram a ter certos direitos assim, de forma completa, desde a Constituição de 2010. Então, dizer que as mulheres não lutaram por direito é mentira. Havia sim mulheres que já trabalhavam, mas não havia um documento legal que consagrasse direitos para as mulheres. Então, hoje, esse mercado é aberto. As mulheres têm esses direitos, exercem, mas como nós dissemos, o diabo também está a fazer confusão na cabeça das mulheres. Tanto que veio o movimento feminista que começou a dizer para as mulheres, não, agora nós não queremos só igualdade em termos de trabalho, em termos de funções, também queremos igualdade em quê? Em termos de gênero, o que é impossível. Tanto que é uma feminista, eu não me lembro bem o nome, mas ela diz assim, o sexo feminino é uma imposição, ou seja, não existe sexo feminino. Colocaram em nós a ideia de que a pessoa nasce homem e mulher, mas não existe. A pessoa nasce a pessoa nasce como nasce e quando cresce decide ser o que quer. Tudo para quê? Para tentar tirar essa autoridade de homens e tentar mostrar a originalidade, o plano original da mulher
diante de Deus. As mulheres não querem ser submissas, por conta disso, estão a usar a todo custo a criar doutrinas, a criar ensinamentos, a criar heresias, para fazer com que as mulheres sintam desprazer em serem mulheres, em serem esposas, em serem donas de casa. Hoje, na sociedade em que vivemos, você dizer que eu sou simplesmente dona de casa é vexame. As pessoas olham para ti como alguém que não tem valor. As pessoas não olham Mas na não mulher. deveria ser, né? Mas Não deveria ser, ser. Clina. A mulher, olha, o trabalho mais importante da mulher é servir no lar. Você sabia? Quando o Senhor voltar, do mesmo jeito, lá no Jardim do Éden, ele sancionou Adão e Eva com base na sua natureza. Ao voltar, também vai nos cobrar com base na nossa natureza. Nós, os filhos, são nossas responsabilidades. O homem também, claro, o marido também. Mas como nós temos esse papel de garantir estabilidade, de formar da casa um lar, formar da casa um ninho, um pequeno céu na terra. Nós temos essa responsabilidade, mas as mulheres, por conta mesmo do trabalho, do mercado em que nós estamos inseridas, esqueceram, vão mais. Elas se sentem mais confortáveis em fazer o trabalho lá fora. E aqui em casa, desleixo, o marido não cuida do marido, o marido não come, o marido não veste, e se veste, veste mal. Os filhos andam sujos, andam rotos, andam do jeito que andam, porque uma mãe decidiu sair da posição dela, porque a sociedade lhe inculcou que você só é poderosa quando tem trabalho lá fora. E a Bíblia nos fala de uma mulher que foi tão conhecida na Bíblia, uma mulher bem respeitada só pelo facto de ter criado uma criança, que é Joquebede. Joquebede ficou tão famosa, tão conhecida e tão valorizada e reconhecida, porque foi uma mãe que dedicou parte da sua vida para educar um filho que, quando foi ao Egito, ele não se corrompeu com a luxúria, com as doutrinas do Egito. Por quê? Porque ela conheceu o papel dela aqui. Antes de ir lá fora, primeiro tenho que cuidar aqui dentro. Então, o movimento feminista, muitas das vezes, eles trazem esse conceito para nos perdermos, vamos aí. As mulheres acham que quando estão a trabalhar, estão a fazer boa coisa. Não estamos a dizer que não se trabalha fora. Nós podemos trabalhar fora. Mas é que a principal tarefa é aqui. Mas seja como trazer esse tema mesmo específico para debatermos melhor sobre estas questões. Eu vou passar a bola para a mãe Florinda agora, para então ensinarmos às outras mulheres que estão a nos acompanhar e a nós também como é que é ser então uma mulher submissa e com questões práticas, pegando as questões das nossas amigas do outro lado. Eu vi há instantes uma pergunta, acho que é da Verônica. Ela perguntava como é que ela devia se proceder quando o parceiro se comportava como um princeso. Por favor, produção, vou só colocar a questão para que nós consigamos ler. Enquanto a questão volta, queria saudar e dizer aos nossos amigos que entraram um pouco aqui nesta live. Nós estamos a conversar sobre a mulher submissa e a mulher escrava. Como é que houve essa transição? Por quem é essa mulher escrava e como é que é ser verdadeiramente uma mulher submissa? A pergunta não vem, mas eu acho que o ponto é este, né? Quando o homem não se posiciona, como é que a mulher deve se comportar? de princípio, atual dos nossos filhos, dos jovens que estão a se desfazer por causa dessa competição. Por exemplo, a mulher trabalha, né? Acha que aquilo que ele faz, eu também posso fazer. Então, a submissão, o que falta aí definir é que a diferença é muito clara entre submissão e escravo. No princípio já falamos isso, já dissemos que submissão significa amor, parceria e ordem no lar, respeito. Isso pode ser dominada, onde você fica sem voz. De fato, existe mulheres não têm voz mesmo, estão mesmo assim. Nós
encontramos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, para além desses exemplos que as minhas filhas falaram aqui, um homem princeso foi o Nabal. A Bíblia diz que Abigail tinha um homem muito ruim. Não é isso? Um homem muito ruim, mas Abigail mostrou a sua submissão. Até eu às vezes me admiro com a história também da Abigail, porque Nabal, quando provocou o rei, se fosse uma mulher de hoje, eu diria mesmo: esse homem é muito mau para mim, esse homem me castiga, me tem como escrava, esse homem é muito. Até diz que era tido como um homem estúpido, mau. Mau. Alguns comentários dizem isso. Mas aquela mulher foi submissa, até defendeu aquele homem que lhe maltrata. Ela defendeu, foi ao encontro do rei que queria destruir a vida daquele homem. Se fosse hoje, na atual, diria mesmo: você fizeste isso, fez isso, lhe matem mesmo, pelo menos vão me livrar. A Bíblia tem muitos exemplos que nos ajudam a sermos submissas. É muito embora que esse homem te maltrata, te faz, mas temos um Deus que é nosso juiz. Ele nos defende desse mal. No dia a dia. Estamos aqui a falar com a filha Vernes, que que estão nos serviços de justiça, e nós vemos a realidade dos homens ruins e as mulheres também ruins. Nos serviços de saúde, nós vemos como é que mulher que não é submissa, conforme maltrata aquele homem que não lhe ama. E vemos também homens maus que têm uma mulher submissa e lhe maltrata da forma que ele acha. Mas a mulher, Deus nunca chamou a mulher para ser escrava. Em nenhum momento. Deus chamou a mulher para ser uma auxiliadora do seu lar. E para sermos assim, minhas filhas, vamos olhar para as qualidades daquela mulher virtuosa. Aquela mulher virtuosa valoriza seu serviço, o seu trabalho. Quando você tem ação com Deus em primeiro lugar, não vai te pesar. Porque Deus é que vai ser o teu juiz contra esse homem. Atualmente, essa situação de mulheres empoderadas, minhas filhas, devemos ficar atentas com essa situação. Realmente temos nossos direitos e também os nossos deveres. Atualmente, nós vemos uma mulher assim, quando vem do serviço, encontra o marido comeu, deixou aí o prato. Olá, fala mesmo lá, mas como é que tu não tiraste assim? Mas é assim que nós devemos agir para este homem que talvez, às vezes, não nos ama como devia ser. Não me ama tal como Deus lhe recomendou. E então, se ele não me... Eu também não vou subir a ele... Vou lhe maltratar porque ele faz o que ele faz, eu também posso fazer? É uma pergunta que também lanço, porque estou a falar com Olha, eu também gostava só de acrescentar. Gostava só de acrescentar nessa questão. É para responder à questão da Espera. Ainda eu queria também só dar um respaldo daquilo que a mamãe Flora estava a dizer sobre os homens princesos. Olha, Miquelina, primeiro, eu costumo dizer assim: quem formata um homem é a mulher. Há homens que se tornaram princesos por causa da educação da mãe. Há quem já cresceu, que a mãe lhe diz sempre: não faz isso. Não, o fulano é homem, não pode fazer isso. Não, o fulano é homem, não pode... E a mãe foi dando tudo, ele tinha tudo à sua disposição. Hoje é pai, não conhece a responsabilidade dele de homem. Isso também é errado. Sim, isso é errado, mãe. É o que eu estou a dizer. Isso agora é errado. Agora estamos a falar com uma mulher que casou com um homem desse. O que ela faz? É aí onde eu quero chegar. Deixa-me terminar o raciocínio. E você casa com um homem frouxo. Homem frouxo. E sabem o que acontece? Deus, sabendo dessas situações todas, ele chama a mulher a ser sábia. Sabedoria é você administrar os conflitos que você vai encontrar dentro do casamento. Nunca ninguém se tornou herói porque fez algo óbvio.
as heroínas, as mulheres sábias são aquelas que conseguiram contornar situações difíceis dentro dos seus casamentos. E eu te falo, hoje, 80% de mulheres vivem com homens frouxos, com homens princesos. Quando você casa com um homem princeso, você seja só mulher submissa e seja a mulher dentro de casa, porque a mulher faz o homem. O que acontece é que há mulheres que casaram com princesos, elas se tornam mulher e homem ao mesmo tempo, como eu disse no início. Olha, Miquelina, muitos homens, alguns, né? E o cérebro do homem, a psicologia vai dizer, se tiver, me perdoem, um psicólogo que estiver ali, permitam-me entrar na vossa área, não muito bem, não sei se eu vou falar assim, mas é o pouco que eu sei. O cérebro do homem, ele não processa como o da mulher. O homem é muito racional e a mulher é muito emocional. O homem, o cérebro dele está muito organizado. Quando, para mim, a prioridade é trocar lâmpada, o homem, se calhar, está pensando numa instalação completa. Sim mesmo. Estás a perceber? Então, quando eu quiser que o homem troque a lâmpada hoje, o homem pode trocar a lâmpada depois de 6 meses. Você arranja a sua forma, acende vela, mete alguma coisa, mas não coloque, porque assim, ele vai sentir que quando não faço, ela vai fazer automaticamente. Então, você está a formar um princeso. Há tarefas que, se é dele e ele tem condições, capacidade para fazer, você tem que esperar o tempo suficiente para ele fazer. Tenta lidar com outra, tenta arranjar outras formas, mas deixa o seu marido ser marido, dê a oportunidade do seu marido ser marido. E Quando você acha que tem que fazer tudo porque ele demora a fazer, você vai se frustrar, Miquelina. Deixa só dar um exemplo, né? Se a lâmpada do quarto fundiu e ele não quer, você termina de partir todas as lâmpadas de casa. Não vais terminar. Não vais terminar, Miquelina. Deixa a lâmpada aí. Um dia, você assim, deixa a lâmpada e diga, amor. E há muitas formas de falar com os homens. Os homens, eles gostam de ser elogiados e elevar o ego deles. Se você pedir, muitas das vezes o problema é a forma como pedimos para o nosso marido trocar a lâmpada. Ela fala, poxa, mas é verdade, estamos há uma semana, mas que nem parece que tem homem. O homem desse jeito, você vai ficar 5 anos, ele não vai trocar. Mas se você dizer assim, não vai. O nosso pai, mesmo o nosso cabeça, aqui se não vai ter lâmpada, estamos mal. Aqui mesmo as coisas só ficam acesas quando o nosso pai resolve o problema. E como nós sabemos que o nosso pai resolve, daquela vai resolver. E o ego dele sobe e tem a vontade de exercer a autoridade dele de homem. Vai mudar a lâmpada. Mas quando você troca, você está lhe desafiar. Você vai dizer assim, se você pode, eu também posso. E ele vai olhar para isso e vai dizer, ok, então eu vou ficar ali olhar, ela tem que brilhar, faz o que ela quer. Porque você está fazendo o papel dele. Quando você casa com um homem princeso, e sabes que ele tem condições de ser o pai, deixa só ele fazer o papel dele. E se você acha que ele não faz, troca a lâmpada, né? Ou seja, compra a lâmpada, deixa aí e fala, amor, comprei a lâmpada está aqui. Então, depois, o pai faz só, te comprei lá porque você não tem tempo por causa do teu trabalho. Eu disse, não vou comprar, só o pai quando vir, vai meter. Ele vai colocar. Então, tu não pode substituir aquelas tarefas que faz com que o homem se sinta pai. Você vai sofrer, vai continuar a ter um homem princeso lá em casa. Primeiro, você não vai se atrair por um homem princeso porque Deus não criou a mulher, não criou o homem para ser princeso. A atração que a mulher sente pelo homem é o facto dele ser homem. E a atração que o homem sente pela mulher é o facto dela ser mulher. Quando você é mulher que inverteu os papéis, vai ser um casamento disfuncional e entra em colapso. Vocês não vão se entender mesmo. Vai sempre discutir. Não, ele é criança. E ele também, se você ouvir os testemunhos que ele fala lá fora, vai falar, ele é mandona, quer se dar dona de si, quer resolver tudo. Então, homem não gosta da mulher, mandona não gosta da mulher, dona de si. E por isso é que casamento é parceria. Então, vocês conversam, amor, olha, essa situação precisas ver. E ele já sabe, deixa o homem brilhar, deixa o homem ser homem. E você seja somente mulher, porque um comportamento automaticamente vai se refletir no parceiro. Mas no verdadeiro sentido, falando mesmo verdade. Os homens. Deve assumir a responsabilidade que Deus diz, ama essas mulheres, muito embora. E a filha Vernes falou muito bem, o homem é orgulhoso. Desculpem-me lá, meus filhos.
queridos. Por quê? Mas é a natureza deles. É a natureza deles. Quando são os que somos mais, você nota mesmo, esse aí, as habilidades dele é esse. Esse aí, quando come, o prato dele não deixa ir no lugar. Esse aí tem jeitinho de organizar a roupa dele. Mesmo quando vai se casar, a mulher vai notar essa diferença. Vai. E quando, para as nossas filhas, você tem a sorte de encontrar um homem que te ama, isso quando os que são teus, e ele tem aquele coração de te ajudar, agradeça. Exatamente. Mas quando ele não está disposto para fazer aquilo que ele Não tem feito, exija. não pode. Por que você não fizeste isso? Eu estou cansada, já estás a vir frustrada do serviço. Estragaste mesmo tudo. Por quê? Não pode se sentir escrava, né? Não. A mulher não pode se sentir escrava, não assim diz o Senhor. Devia ser assim. O problema é que eles mesmos, há homens mesmo realmente, que te faz mesmo escrava realmente. E muito desses fatores, muitas das vezes, é que existem mulheres que estão cravas só pela dependência emocional. Há mulheres que estão tão dependentes dos maridos emocionalmente que elas não conseguem fazer uma outra coisa. Ela vive um medo, ela se submete por medo de perder o marido e por conta disso ela se submete a todos os maus tratos possíveis. E outra situação é a dependência financeira. Uma mulher que depende financeiramente 100% do marido é uma mulher que também depende, isso desencadeia a dependência emocional. E quando esses dois fatores estão juntos, a mulher acaba, às vezes, sendo tratada como escrava, porque, quer dizer, o homem depois se cansa. Uma mulher dependente emocionalmente é chata, digamos que é doente mesmo, né? Ela reclama de tudo, o telefone, os pines, o não sei o quê, vem tarde, não pode atrasar 2 minutos, está aí. É uma mulher que está dependente emocionalmente e acaba adoecendo o parceiro também. Essa mulher é escrava, às vezes não porque o homem lhe torna escrava, como eu estava dizendo no início, mas porque ela tem um excesso de carga que não consegue administrar as suas emoções e acaba vivendo da escravidão das suas emoções. É complicado. Mas Dependência financeira torna uma mulher escrava? a sociedade é dura. É dura. Por quê? Até você precisa fazer alguma coisinha para ele, para os filhos, mas tens que depender. E ali, essa submissão já de dependência. Já no amor, é mesmo aquela coisa, e ela não sabe se está depressiva por causa da dependência. E o amor e a submissão que ela tem para com este homem é por temor, é medo, já não é. Isso até já não é submissão, é uma escravidão. Sim, se eu não vai me correr, se eu não fizer isso, é mesmo escravatura de verdade. Mas estamos a repetir que isso não está no propósito divino. Não está. Não está no propósito divino. E porque no propósito divino, eu tenho que ser submissa ao meu marido porque ele me ama. Exatamente. Porque ele me bem. Apesar de que o amor do ser humano já devíamos pensar, né? Mas há homens que mostram mesmo aquele lado de amar. E há mulheres que também obedecem e fazem mesmo aquilo por amor. Por exemplo, eu dou muito o exemplo do Kimbo. No Kimbo, vão junto na lavra, quando chegam, a quinta bem carregada, tem que pôr aqui, não tem. Ela tem que preparar a água para o pai. A água está mesmo aí bem próxima, mas você que tens que tirar, vais pôr no quarto de banho, sei aonde, para ele tomar banho. E quando está a tomar banho, você tem que preparar a comida, porque está com fome. E essas pessoas aceitam isso. Diz o Senhor, submissa até aí, e obedecer. E os homens mesmo, aqueles que conhecem mesmo a alegria, minhas filhas, devem amar. E eu, mulher, não importa a minha posição.
Tenho que mencionar. Nós vimos no programa passado, do dia 8, vimos a experiência de mulheres que inspiram, conforme disseram lá no evento do Dia da Mulher. Mulheres grandes diziam que eu apenas sou mulher, exerço a minha função lá no local de serviço. Eu saio de lá e caso a esse homem. Mas o princeso, conforme ouvimos aqui, que é o príncipe tem que ser mesmo príncipe no verdadeiro sentido. Tem que mostrar que eu sou príncipe, amo a minha mulher, cuido dela. Agora, príncipe agressivo, que a princesa, uma escrava, assim já não é preciso, não é príncipe. Não é. Porque E olha, o princeso... a mãe Florinda a trazer aqui um aspecto bem importante. Afinal, o princeso não é no mau sentido. O princeso torna a sua amada em princesa. Ai, que bonito. Exatamente. Então, você é princeso e não faz aquilo que lhe dignifica. Então, é por aí que, para nós mulheres, embora ainda não chegamos à conclusão, isso que Deus nunca chamou... Chegamos mesmo. Sim, Deus nunca chamou a mulher para ser escrava do homem. Nunca. Isso não está no processo. Ele diz para os dois, quando ele diz que não é bom que o homem viva só, cada um precisa do outro. Exatamente. Amando-nos uns aos outros e passar o legado para os filhos. Porque quando eu não amo a minha esposa e quando eu, mulher, também não sou submissa, as minhas filhas vêm mesmo que... Tá? Mas a mamãe mesmo não obedece o papai. É o legado mal que temos a geração futura. É isso. A submissão bíblica mesmo, que não é escrava, não. A submissão bíblica é mesmo de andar junto com amor, cuidado, honra, respeito, proteção, tudo isso entra na submissão. É o que Abigail fez, porque apesar de ter um homem ruim, ela ainda usou a forma de proteção, de proteger aquele homem que lhe maltrata. Virou o contrário do homem, ele anda só a mostrar que a mulher deve ser amada, no nosso meio deve haver o amor para podermos viver, mesmo estando ao lado daquele homem ruim, ele ainda mostrou que, apesar de ser submissa, a minha submissão por Deus, eu vou proteger esse homem. Alguns comentam que a submissão bíblica é andar junto com amor, cuidado, honra, diálogo, proteção, respeito, o respeito mútuo entre nós. Não tem nada a ver com a minha posição social. Eu, mulher. Sim. Ok. O problema é que quando sou escrava, esse amor vai secar, vai desaparecer. Ninguém ama escravo. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos fortalece para suportar esse homem que nos maltrata. Amém. Então, nós estamos escravos. Um homem era muito bêbado. Todos os dias lhe trazem bêbado. E a mulher lhe cuidava bem. Um dia esse homem diz assim: mas por que você me cuida mesmo assim com as minhas são grandes? Eu cuidei, porque eu sei que... E vocês já imaginaram viver com um homem que bebe, que às vezes ainda... Você tem que ter cuidado, porque para ele até o martelo, para ele, bate mesmo com o martelo na cabeça, porque ele não vê. Mas ela disse, eu te cuido, eu vou te obedecer, porque sei que a tua vida vai terminar aqui, para o seu já não vai.
E aquela história mudou aquele homem. Ele viu, afinal tenho que mudar. Tenho que passar a amar essa mulher. Ser melhor. No momento me obedece, eu chego bêbado, quero comer, ela tem que me dar porque ela é submissa por excelência. Uma mulher que não é submissa vai fazer isso, suportar um bêbado, todos os dias está a vir bêbado. Ela disse, eu te obedeço, porque você vai, a tua vida já vai terminar mesmo aqui na terra. E aquilo mexeu com aquele homem, é por causa da submissão dessa mulher a um bêbado. E aquele homem viu, tenho que me rever então. E deixou aquela vida. E nós para um dia, quando Jesus se manifestou nas nuvens do céu, para dizermos, Senhor, eis-nos aqui com a família que nos deste. Senhor, eis-me aqui com meu esposo, aqui com a minha esposa que tu me deste. Tem que ter o lado que submete-se. Não tem que haver o lado flexível. E quando eu vejo alguma coisa que está errada para o homem, já falamos isso, que eles têm um lado que você tem que falar bem aquilo que a filha Bernice falou. Não pode dizer, mas essa não vai ser devagar, tem que usar uma boa linguagem de dizer, conforme vocês dizem atualmente. Mori, por favor, não seria bom mudar essa lâmpada, Mori? Estamos na escuridão, está a fazer falta. Ele disse, Mori, daqui a nada vou fazer. Passa um dia, mais outro, mais outra vez. Aí ele, Mori, já se passaram 2 dias. Porque se você fores alguém e falar alguém pedir apoio conforme essa experiência que eu vos contei, para ele não vai cair bem. E atualmente notamos um desafio muito maravilhoso. Por causa da posição social que nós ocupamos, às vezes achamos que eu não posso me submeter a esse homem porque que ele consegue, eu também posso. Mas não é assim. Nós estamos a terminar o nosso programa e muito bem dito pela mãe Florinda. A ideia deste programa é mesmo esta, trazer conselhos sábios. Nós estamos inseridos na sociedade e o mundo atual nos traz muitas informações e às vezes informações distorcidas. Às vezes recebemos conselhos que nos chegam a partir do nosso telemóvel, a partir das rodas onde nos inserimos, conselhos distantes daquilo que é o assim diz o Senhor. Por isso que temos este programa, para que estas muitas vozes que falam demais, mas não agregam valor algum, possam ser dissipadas e possamos nos encher com aquilo que vem do alto. Estamos a terminar o nosso programa e eu queria que as minhas convidadas deixassem os conselhos úteis. A Vernes vai falar para aquelas mulheres que se sentem escravas e que são maltratadas mesmo pelos homens e acreditam que já não tem solução para isso. E a mãe Florinda vai falar para aquelas mulheres que querem aprender a sabedoria, o que é ser verdadeiramente uma mulher sábia. Vernes, eu vou começar por você. Ok. Eu ainda não percebi o que é que vou falar. Para quem vou falar? A mãe Florinda vai falar para aquelas mulheres que estão a nos acompanhar e querem ser mulheres sábias. O que é que elas devem fazer? Bem, eu gostava de dizer o seguinte: há uma hierarquia na instituição casamento. Primeiro, dizer que casamento é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o casamento. Então, se é um projeto vindo de um Deus perfeito, é porque o Senhor fez para que dê mesmo certo. E há uma estrutura, há uma hierarquia para que esse casamento dê certo. Em primeiro lugar está Deus.
Um casamento, para dar certo, precisa da presença constante de Deus. Como? Montando altares dele, com cultos familiares, com meditações, orações constantes e permitir que a presença dele reine naquele lar. Quando isso acontecer, nós vamos começar a perceber que aquele valor que eu penso que o meu marido está a me atribuir, aquilo não é nada, é porque em algum momento ele está a ser possuído pelo diabo. Aqueles conflitos que eu tenho na minha casa é porque o diabo em algum momento está a tomar conta da minha casa. Se eu acho que o meu marido me trata, se eu vivo numa casa em que o meu marido me trata como escrava, é porque eu ainda não percebi que Deus me criou para ser a menina dos olhos dele e para ser uma auxiliadora idônea, aquela que presta socorro a esse homem que acha que eu sou uma escrava. Então, você que está nessa condição, cultive o hábito de meditação familiar, oração constante, coloque o teu marido nas orações. Ore por esse marido que não está a conseguir identificar a posição dele como homem, porque Deus não só disse à mulher que seja submissa, Deus disse ao homem que ame a sua mulher como eu amo a igreja. E como se entregou por ela. Deus dá essa responsabilidade ao homem que ele tem que amar a ponto de se entregar pela mulher, pela esposa, morrer pela esposa, para que essa mulher seja purificada e santificada. Então, se essa mulher for amada de forma real pelo marido, ela será pura e santificada. Aquele pensamento que ela tem de ser escrava, de ser abandonada, de ser não sei o quê, o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela mulher e ela vai se sentir valorizada. E quando nós falamos de submissão, percebamos, estamos a falar de que submissão, querida mulher, não é você ser escrava. Deus não te criou para ser escrava. E não entenda escravidão como o teu trabalho doméstico. Fazer trabalho lá em casa não é escravidão, é cuidar da tua família. Escravidão é o teu marido te bater, agressão verbal, agressão física, porque há mulheres também que acham que o facto dela lavar louça, dela arrumar a casa, cozinhar para o marido é escravidão. Não, isso não é escravidão, isso é manifestação de amor, é cuidado. E você não se sinta escrava por fazer isso. E quando você está vivendo vives abusos constantes, agressão física, agressão verbal, e o teu marido não te conhece, saiba que submissão, Deus te criou não para você sofrer isso tudo, é para você ser submissa, estar debaixo da missão. Estar debaixo da missão é estar alinhada, é você completar o teu parceiro, é você cooperar com o teu parceiro, é você respeitar, amar o teu parceiro e reconhecer a autoridade do teu marido dentro de casa. E isso não vai te diminuir em nada. Se o teu marido te bate, se o teu marido te agrede fisicamente, verbalmente, ore a Deus, fale com uma pessoa idênea, não se cale, quebra o silêncio, fale com o pastor da igreja, procure o diretor do lar e família, converse com ele, peça um grupo de oração na igreja para que profissionais competentes nessa área, como os pastores que também trabalham para ajudar mesmo a ultrapassar situações como essa, fale com o pastor que o teu marido é alguém que agrede, que é um agressor, e o pastor vai conseguir trabalhar no teu marido para que ele consiga se recompor. E também você ore, entregue a sua vida totalmente a Deus. Fale com Deus, cultive o altar dele na tua casa e você vai ver que o milagre vai aparecer. Só não tira a presença de Deus no topo da tua família. Deixa que Deus fique no topo, não teu marido. O foco não é o teu marido, o teu foco é Deus. Quando você enxergar em Deus, muitos dos defeitos do teu marido vai ser reduzido. Porque você não está olhando o teu marido, você está olhando aquele que pode transformar esse ser pecador. E é tua responsabilidade caminhar com esse marido para que não percam o seu. E quando o Senhor voltar, você terá a bênção de dizer assim: esse foi um agressor. E hoje eu consegui uma estrela, porque eu vou apresentá-lo diante de Deus e dizer assim: eis aqui o meu marido e a minha família que o Senhor me concedeu. Por isso, persevere no Senhor, ore bastante, leia a Bíblia, ore por esse marido e, se puder, ligue para nós para orarmos também a favor e o Senhor vai manifestar o seu milagre na vida do seu marido e na sua vida também. Amém. E a filha Beatriz falou quase tudo, o resumo daquilo que uma mulher deve ser.
O modelo que devemos ter, minhas queridas, é o valor da mulher virtuosa. E que a Bíblia diz que o seu valor é raro, não aparece, é uma mulher rara. Mas nos apeguemos a este conselho que a filha deu, ser uma mulher apenas temente a Deus. Amém. Ele é o único juiz que pode solucionar os nossos problemas. Amém. Ainda que as coisas pareçam difíceis, faça Deus o centro do teu mundo. Só Ele que pode. E quando sofremos essas situações de agressões nos lares, porque atualmente nós vemos mesmo mulheres que realmente, conforme a filha disse, e não conseguem quebrar o silêncio. E quando nós falamos dentro da igreja como quebrar o silêncio, identifique aquela mulher que também tem Jesus, tem Deus na sua vida, que dá para quebrar o silêncio. Porque há pessoas como eu, você vai quebrar o silêncio com ela, com a segurança, com a certeza de que a tia fulana vai me ajudar. É uma mensagem que ela leva de pessoa a pessoa. Sem solução nenhuma. Em vez de dizer, filha, essa tua situação, nós temos um Deus que não falha, um Deus que não dorme, Ele pode resolver da forma que Ele acha. Apesar de que você sofre, faça a tua parte, aquela recomendação que Deus te deu como mulher submissa. Submete a Ele, porque Deus vai tomar conta de tudo aquilo que você sofre. Ele é o juiz legítimo. Vai resolver a situação, basta lhe colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas. Agora, para as nossas filhas, no tempo atual, muitos jovens estão a lamentar porque as mulheres atuais não são submissas, não obedecem. Nós também podemos olhar para os nossos filhos. Será que você também não está a falhar em nenhum momento? Ainda faça também para os nossos filhos, faça também ainda alguma coisa para esse. Ainda lhe mostra o teu lado, como cabeça do lar, tal como. Olha, os homens também deviam imaginar o valor que Deus lhes dá. Ele diz, Cristo, os homens devem amar as suas mulheres, tal como Cristo amou, porque o homem é a cabeça do lar, tal como Cristo é a cabeça da igreja. Imaginem o valor. Então, para os nossos filhos, nós podemos dizer assim, ainda se valorize, mostra aquela responsabilidade que Deus te deu como cabeça de um lar. Ame essa mulher que você foi buscar aos seus pais. E depois, você também que foram te buscar, seja submissa, tal como a Bíblia te ordena. Se você pessoalmente não consegue, é isso que a filha Verne já disse, coloca Deus no centro do teu mundo. E Ele vai fazer tudo. E a Bíblia entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para nós mulheres, esta é a nossa solução. Se você não tem o coração de amar, porque o que Ele faz, você também consegue, peça a Deus para te pôr uma mulher submissa. Porque Deus nunca criou nenhuma mulher como escrava para o homem. Não, isso não está no propósito de Deus. Não está. Inácia Catengue e a mamã Florinda Benjamin estiveram aqui a dar esses conselhos maravilhosos que acredito que tenha abençoado a todas nós. Nós agradecemos muito a vossa disponibilidade, agradecemos muito esse esforço de estarmos aqui a essa hora. Realmente é um esforço grande. Estamos aqui a essa hora. Mas, assim como eu, as outras mulheres e os homens também que estão do outro lado estão felizes e vemos a partir dos comentários. A você, meu amigo que esteve aí do outro lado, nós também te agradecemos imenso e nós desejamos que você tenha um lar feliz, que você seja uma mulher, um homem verdadeiramente de princípios bíblicos,
que viva de acordo com o assim diz o Senhor. Feliz noite, minhas convidadas. Muito obrigada. Igualmente. Nós voltamos assim que for possível para trazermos mais um assunto transformador como este que estivemos hoje. Mulher submissa versus mulher escrava. Querem deixar beijinhos, uma saudação especial? Ou podemos? Não, queremos mandar beijinhos para todo o pessoal que nos acompanhou, para a nossa família que garantiram silêncio aqui em casa, para não criar interferência na live. E um beijo bem grande para todos os amigos aí da página da União Sudoeste de Angola. E um beijo para a mãe Florinda e para a Miclina. Muito obrigada, minhas Muito obrigada. Obrigada Um beijo para mim. tão especial Obrigada. para a Mamã Verdes e a Mamã Obrigada. Florinda. Obrigada. Saudades, pastores. Faremos Feliz noite. Tchau. Beijo. Obrigada. Digital Adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos.